pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Só relembrando um pouco sobre o que nós vimos na semana passada, nós falamos sobre a importância que os alimentos eles têm para que nós possamos desenvolver todas as funções vitais do nosso organismo, né? Fornecendo a energia que precisamos para o nosso desenvolvimento. E hoje nós vamos ver como é que ocorre a digestão desde a entrada do alimento até a sua saída. Ou seja, o funcionamento e os órgãos que compõem o sistema digestório. Você sabe como a energia contida nos alimentos ela é disponibilizada para o nosso corpo após a alimentação? Então vamos entender esse processo agora. O nosso sistema digestório vai ser responsável por realizar a digestão. A digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. A digestão ela será dividida em duas partes. A parte física, que consiste na mastigação, deglutição e peristaltismo. Peristaltismo são os movimentos que os órgãos fazem para poder encaminhar o alimento por todo o tubo digestivo. A parte mecânica ou física, ela vai auxiliar a parte química, que vai acontecer através da hidrólise enzimática, ou seja, reações químicas por meio da salivação, quimificação e quilificação. Além disso, a digestão ela será dividida em fases, que serão ingestão, digestão, absorção e eliminação. As partes do nosso corpo que fazem parte do sistema digestório, atuando em todo o processo de digestão, são a boca, onde estão a língua, os dentes e a saliva, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que vai ser dividido em duodeno, jejum e ilho, e o intestino grosso, que será dividido em seco, cólon, reto e ânus. A digestão irá começar na boca, onde terá a ação dos dentes, servindo como uma superfície de contato, triturando todo o alimento e dividindo em partes menores. Nós também teremos a língua, que vai envolver o alimento, realizando movimentação e proteção, além de sentir o sabor dos alimentos. Contamos também com as glândulas salivares, produzindo a saliva, que é composta por enzimas, como, por exemplo, a amilase salivar, que vai fazer a digestão de carboidratos. Nós iremos observar agora mais detalhadamente como acontece a digestão, iniciando com a ingestão, ou seja, a parte em que o alimento ele entra pela boca, que é a porta de entrada do tubo digestório. Como nós já vimos, uma boa parte da digestão mecânica vai acontecer na boca, onde acontecerá a quebra de alimentos em partes menores. Após o processo de mastigação, depois que o alimento já estiver todo triturado, a saliva também ela vai entrar em ação, formando o bolo alimentar, além de digerir o amido. Então, na boca ocorrerá a digestão mecânica, pela trituração dos alimentos através dos dentes, e também a digestão química, através da saliva. As partes menores dos alimentos, em união com a saliva, formam uma pasta chamada de bolo alimentar. Após a formação do bolo alimentar, acontecerá a fase de deglutição, isto é, o bolo alimentar ele será engolido, passando pela faringe e o esôfago. O esôfago ele será esse tubo aqui, está na cor verde, o que eu estou destacando agora, e ele terá a função de levar o alimento da boca até o estômago. Então, ele vai ser um tubo de aproximadamente 25 centímetros, e o alimento ele vai passando através dele por movimentos peristálticos, aqueles movimentos que nós falamos lá no início. Os movimentos de contração e relaxamento dos músculos que formam a parede do esôfago. Assim, eles impulsionam o alimento até chegar ao estômago. As paredes do estômago são repletas de músculos, que realizam contração, fazendo assim a digestão mecânica, misturando todo o bolo alimentar e moendo os alimentos. Além disso, os nervos e hormônios estimulam as glândulas do estômago a produzir o suco gástrico, que contém ácido clorídrico, matando assim vários germes e facilitando a digestão de proteínas. O alimentar agora é transformado numa pasta mais líquida, que vai diretamente ao intestino delgado. Possui cerca de 6 metros de comprimento e é dividido em 3 partes, que são o duodeno, jejum e ilho. No intestino delgado é onde acontece a maior parte da absorção. Cerca de 90% da absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado. No intestino delgado, o alimento vai sofrer a ação de substâncias produzidas pelo fígado, neste caso a bile, que contém sais que vão atuar na digestão de gordura, além do pâncreas, que vai produzir uma substância alcalina, que vai conter tripsina e quimiotripsina, que são enzimas que agem sobre as proteínas. Também tem a vesícula, que vai ficar logo abaixo do fígado e vai ser responsável por armazenar a bile
até chegar ao momento certo de liberá-la. De 3 a 10 horas no intestino delgado, o que resta do alimento ele vai chegar ao intestino grosso. É um tubo que contém cerca de 2 metros de comprimento. O intestino grosso será responsável por absorver parte da água e dos sais minerais que não foram absorvidos pelo intestino delgado e os lança no sangue. Os restos que não foram digeridos, eles são compactados e vão formar as fezes. As fezes ficaram armazenadas na porção final do intestino grosso, que é o reto, até serem eliminadas. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aprendido realmente como é o funcionamento do sistema digestor. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Vamos tirar todas as dúvidas. E bons estudos. Até a próxima. Tchau!